A história começa com a chegada de um médico sanitarista, Dr. Pedro Fontes, que chega em 1927. Ele vem já indicado pelo Dr. Souza Araújo, um conhecido sanitarista brasileiro. E o Dr. Pedro Fontes ele chega no estado, e que era um estado conhecido por não ter casos de hanseníase. Mas quando o doutor Pedro Fontes chega, né, ele tomou conhecimento imediato de 22 casos de hanseníase. E ele organiza uma missão itinerante para o interior do estado, conversando com médicos do interior, e ele faz aí essa que a gente chama até de busca ativa, porque ele vai para o interior, ele examina pessoas, ele conversa com os colegas, né? E aí é isso que ele vai fazer, ele institui mesmo, faz um pente fino e percorre todas as regiões do Espírito Santo tentando levantar isso. Olha, ele descobre mais de 300 casos de lepra e aí ele diz, olha, aqui precisa ter um hospital para abrigar essas pessoas, né? A escolha desse espaço aqui conta-se, né, a gente vê pela história que o Dr. Souza Araújo esteve aqui no estado, junto com o Dr. Pedro Fontes, caminharam por vários possíveis espaços para abrigar esse complexo, e eles escolheram esse espaço aqui, onde nós estamos, né, que dista 14 quilômetros da capital, Vitória, né? É um espaço de 1.200 hectares, ele é bem grande, e aí começa a construção das edificações, que são edificações, como você pode verificar, robustas, né? Uma construção muito sólida, com paredes largas. Tinha que ser um local afastado, ninguém ia querer um leprosário perto de um local muito povoado. Assim como hoje ninguém quer uma penitenciária perto de um local muito populoso, né? A preocupação, na verdade, não é com o doente, a preocupação é com o são. De que forma esse doente pode contaminar os sãos. A doença, né, que hoje é conhecida como hanseníase, que na época chamava lepra, há registro dela desde a antiguidade, né? Ou seja, já no Oriente já se falava, né, dessa doença. E também é interessante que já mesmo no Oriente se pensava mesmo na doença como algo impuro. Quando a Bíblia, né, ela começa a ser disseminada, isso acaba se tornando muito mais, vamos dizer assim, muito mais forte. E aí o estigma em relação à doença, ele vai crescer enormemente, né? Ele se difunde, ele já existia, entretanto, a partir desse momento, ele, vamos dizer assim, ele se alastra com muito mais força, né? Com muito mais vigor, né? De associar doença ao pecado, né? O doente é um pecador, né? É um impuro, né? Eu me lembro que na fazenda do meu avô tinha uma escola daqueles filhos meieiros que estudava. Aí quando eu ia para a escola, eles ficavam tudo, até aqueles grandes assim, falavam assim, cuidado, ela é filha de leprosa, que naquele tinha corrido aquela notícia. Ah, apanharam a mulher do seu Mário porque ela tinha uma doença que pegava nos outros e não sei o quê, é lepra, falava aquilo. Eu ficava pensando, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Foi a partir do governo Vargas que essa ideia de apartar os doentes, né, e interná-los compulsoriamente se consolidou no Brasil. O conceito de segregação era muito forte, mas não era unânime, né? Tinha pessoas que não concordavam, porque a gente sabe da repercussão familiar, da repercussão social, de você tirar uma pessoa porque ela tem uma doença e isolá-la do resto da sociedade, do seio da sua família. Então isso, é claro, que tem um potencial enorme de gerar problemas de diversas ordens, como de fato gerou. Eu tenho a lembrança que chegou acho que uns 3 homens, assim, umas roupas meio amareladas, aqueles uniformes, naquele jipe, desceram e já foram lá dentro de casa, já pegando minha mãe. Não cabia ao doente questionar ou protelar a sua ida. Chegou, vai na mesma hora. Não tem tempo de preparar nada,
Se você tem uma pequena propriedade, tem seus animais, você deixa tudo para trás e vai embora. Viatura, pegava e botava numa ambulância, que nem era uma ambulância, era um carro, não sei que carro era aquele, e trazia. Muitos contam que eles não tinham muito, podiam contar com pessoas para explicar isso ou aquilo. Tinham que chegar aqui e ver com o outro que já estava aqui o que podia fazer, o que tinha que fazer, onde que ele ia acomodar. Tinha uma certa organização, sim, né? Mais uma organização de o que você vai fazer, onde você vai ficar, mas não quanto tempo você vai ficar, como que você tem uma doença, né? Então aquele acolhimento, que hoje a gente entende essa palavra, né? Aquele acolhimento, muitas vezes não tinha. Já tinha hora que dava até vontade de não viver mais, que era muito difícil na época. As coisas eram muito estranhas, muito difíceis. Não podia assim, ter contato com ninguém. A gente trabalhava ali dentro, era separado dos outros funcionários, não podia ter contato. Era dividido em zona doente, zona sadia e uma zona intermediária. Então a gente tinha até onde a pessoa afetada pela hanseníase podia ir, onde ela podia ir e ter não uma interação com as pessoas sadias, mas era muito evidente essa segregação. O doente, ele não podia sair da zona doente, né? Ali é o local dele, a não ser aqueles que iam trabalhar na lavoura, porque ali era uma colônia. A ideia de criar uma colônia era para que eles pudessem plantar, né, criar animais. Era uma sociedade completamente oposta à sociedade em geral. E era uma sociedade atípica, né? Tinha os castigos, para casar teria que pedir licença ao diretor, para as visitas teriam que pedir licença. Os doentes, né, os pacientes não eram, os moradores, né, não eram aceitos fora daquele habitat. Os bancos, as instituições públicas, né, nos cartórios eleitorais, se tivesse que votar, eles teriam que votar dentro da própria colônia. Aconteciam, né, pequenas fugas, pessoas que às vezes não queriam ficar aqui, tentava voltar para a família, e quando voltavam, muitas vezes não eram aceitas, porque a sociedade, quando via, a comunidade, a cidade, quando via aquela pessoa se aproximando, né, não queriam aquela pessoa mais ali. Onde a gente morava, o dono da casa falou que ia queimar a casa com nós todos dentro, porque ele não queria ninguém ali com aquela doença. Aí a minha mãe desesperou, catou nós as coisas e levou nós para um parente dela. Muitas pessoas fugiam, não era com o intuito de nunca mais voltar, né? Às vezes eram fugas que eram, vamos dizer assim, temporárias mesmo. É a saudade de um familiar que você deixou, né? Você imagina, você vinha para cá, provavelmente você não tinha visita nenhuma durante meses, né? Então, resolver problemas pendentes que você deixou lá, que você não teve tempo de resolver, né? Poderia ser mesmo da própria estrutura que ali está posta de um rigor, de uma fiscalização muito grande. Minha mãe, muitas das vezes, não só minha mãe, como outras mães internas do hospital, colônia, fugiam de lá, sem a administração saber, e aí ela vinha pedir a diretora nossa aqui para conseguir visitar a gente escondidas. Ia no berçário enquanto a gente era bebê. O serviço de lepra, ele vai ter como base, né, 3 sustentáculos, né? Os dispensários, que era para poder você achar e dar conta dos doentes, né, e comunicar sobre esses doentes, a internação e o preventório, que era o local onde colocava essas crianças, porque toda criança nascida de pais ou de algum dos pais leprosos eram afastados imediatamente, né, do convívio dos pais. Eram afastados. Eu não conhecia minha mãe, eu fui conhecer assim, porque a gente fazia visita 2 vezes por ano, a gente ia a pé daqui até lá, era no dia das mães e no dia de Natal, que a gente ia lá fazer visita à mãe da gente, os pais, né?
Aí quando você chegava lá, e a turma, todo mundo andando a pé, e chegava lá, eles falavam assim, ó, seu pai e sua mãe aqui lá, você não sabia nem quem era, né? Aí a gente chegava, ficava lá perto dele, lá, tinha 3 camadas de tela, entendeu? Ficava conversando com a gente, mas, entendeu? Né? Ficava assim uma meia hora conversando com a gente e depois aí a gente vinha embora. Minha mãe chegava, levava a mão lá em cima naquela vidraça assim, cadê minha filha? Eu quero ver minha filha. Quando ela fazia assim, eu via o queixo dela e o nariz, aquela água descendo, aquelas lágrimas descendo, ela chorando. E o meu pai me pegava aqui assim e suspendeu assim. Eu falava, mãe, volta para casa, mãe, eu quero ver a senhora lá em casa comigo. Mãe, eu quero ver minha mãe. Aí o papai me botou no chão, os guardas chegou, tira ela, não pode mais ter contato não. Meu pai já afastou comigo e aí acabava a história por ali mesmo. Tem criança que é até revoltada, mas a gente não tinha culpa. Mas agora, com a idade que eles estamos, eles já estão cientes o porquê que nós não ficamos concílio. Porque até meu filho falou, por que o senhor mandou nós para aquele lugar? A segregação, ela se dava pela crença de um contágio intenso dessa doença, o que não acontece na hanseníase. Em 1962, né, já tem aí, por parte do governo, uma determinação de suspensão do isolamento compulsório para hanseníase nas colônias de todo o país. Se entendeu que a segregação não tinha impacto, né, na interrupção da cadeia de transmissão dessa doença, que não foi o isolamento, que nem foi, nem seria, né, o isolamento, que traria aí algum resultado que impactasse na saúde pública. Entretanto, a gente sabe sim que essa política ela continuou acontecendo em muitos estados e aqui também. Mesmo em ambientes extremamente coercitivo, né? Mesmo em ambiente extremamente sofrido, foi possível elas se reinventarem, elas encontrarem a alegria, o prazer e descobrir novas possibilidades nas suas vidas, né? Forrozinho de 15 dias, tudo surgia ali dentro, música ao vivo. Ali tinha um salão da Caixa, né, que ali era o forrozinho, assim, todo final de semana o pessoal reunia ali, que eles queriam brincar, brincava, tinha um som, e tinha tocador interno dali mesmo, que ia para lá para se divertir, aquele pessoal ia passando o tempo, foi esquecendo um pouco as tristezas e aprendendo a conviver ali dentro, né.